Olá e bem-vindo de volta ao nosso canal. Hoje, veremos mais de perto a Era Vargas, um dos períodos mais significativos da história do Brasil. Este vídeo foi desenvolvido especificamente para alunos do 9º ano do ensino fundamental, então prepare-se para conhecer as fases desse período. O governo provisório foi a primeira fase da Era Vargas, que se estendeu de 1930 a 1934. Este período é caracterizado pela chegada de Getúlio Vargas ao poder, após a Revolução de 1930. Durante o governo provisório, Vargas governou com poderes ditatoriais, uma vez que a Constituição de 1891 foi suspensa. Ele implementou várias reformas políticas e sociais, incluindo a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, que buscou regular o mercado de trabalho e estabeleceu a legislação trabalhista. Outras reformas incluíram a criação do Conselho Nacional de Educação, que estabeleceu uma nova política educacional para o país, a reforma da Justiça, que modernizou o sistema jurídico e estabeleceu novos tribunais, e a reforma eleitoral, que aceitou o voto secreto e obrigatório. O governo provisório também promoveu mudanças na economia brasileira, com a criação do Banco Central do Brasil e a adoção de medidas para controlar a retenção e fortalecer o sistema bancário. Além disso, durante este período, Vargas adotou uma postura nacionalista, buscando fortalecer a economia e a cultura brasileira. Ele promoveu a industrialização do país e estabeleceu políticas para incentivar a produção nacional. Por fim, o governo provisório foi marcado pelo autoritarismo e pela censura à imprensa e à oposição política. Houve preocupação com opositores políticos e repressão a movimentos sociais, como a Revolta Paulista de 1932. Em resumo, o governo provisório foi um período de grandes transformações políticas, econômicas e sociais no Brasil, que estabeleceram as bases para a Era Vargas e influenciaram profundamente o desenvolvimento do país nas décadas seguintes. O governo constitucional. Esta fase durou de 1934 a 1937. Então, o que exatamente foi o governo constitucional do Brasil? Em suma, foi um período de governo democrático que se seguiu a uma década de autoritarismo sob Getúlio Vargas. O governo foi formado em 1934, após a ratificação de uma nova Constituição, e marcou uma virada significativa na história brasileira. Pela primeira vez, o Brasil tinha uma Constituição que era democrática e fornecia uma estrutura para os direitos civis, liberdades individuais e representação política. Durante este período, Vargas introduziu uma série de reformas sociais e econômicas que visavam modernizar o Brasil e melhorar a vida de seus cidadãos. Uma das reformas mais significativas foi a criação de um salário mínimo, que garantiu aos trabalhadores um nível básico de renda. Este foi um grande avanço para os trabalhadores brasileiros, que antes eram explorados por seus empregadores. Vargas também criou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, que foi encarregado de coletar e analisar dados sobre a economia, demografia e geografia do país. Essa instituição foi essencial para ajudar o Brasil a entender melhor suas próprias forças e fraquezas e planejar o desenvolvimento futuro. Para além destas reformas, o governo constitucional marcou também um período de maior participação e representação política. A nova Constituição previa um sistema multipartidário, que permitia maior diversidade e representação política. Este foi um grande avanço para a democracia no Brasil, pois permitiu que uma gama mais ampla de vozes e perspectivas fossem ouvidas. Em conclusão, o governo constitucional do Brasil foi um período significativo na história do país. Marcou uma virada do autoritarismo para a democracia e forneceu uma estrutura para os direitos civis, liberdades individuais e representação política. As reformas sociais e econômicas introduzidas nesse período ajudaram a modernizar o Brasil e melhorar a vida de seus cidadãos. Embora o governo tenha durado pouco, durando apenas de 1934 a 1937, seu impacto na história brasileira foi profundo e continua a ser sentido hoje. O Estado Novo foi a fase final do governo de Getúlio Vargas no Brasil, durou de 1937 a 1945 e foi uma época de grandes mudanças e transformações para o país. Vargas foi uma figura polarizadora na política brasileira. Alguns o viam como um herói, que modernizou o país e melhorou a vida do brasileiro comum. Outros o viam como um ditador, que governava com mão de ferro e reprimia a dissidência. O Estado Novo foi caracterizado pelo autoritarismo, censura e repressão.
Vargas consolidou seu poder criando um estado policial e reprimindo a oposição política. Os militares também desempenharam um papel fundamental no regime, com muitos oficiais ocupando altos cargos no governo. Apesar da repressão política, o Estado Novo também foi um período de significativo crescimento econômico e desenvolvimento no Brasil. Vargas implementou políticas destinadas a modernizar o país e promover a industrialização. Isso levou ao crescimento da indústria brasileira e ao surgimento de uma nova classe média urbana. No entanto, o Estado Novo também teve um lado negro. Muitos brasileiros sofreram com o regime, principalmente aqueles que eram vistos como uma ameaça ao governo. Milhares de pessoas foram presas, torturadas e até mortas por suas crenças políticas. O Estado Novo chegou ao fim em 1945, quando Vargas foi forçado a renunciar após um golpe militar. No entanto, o legado do regime continuou a moldar a política brasileira nas décadas seguintes. E esta é a nossa breve história do Estado Novo. Foi um período complexo e controverso da história brasileira, mas teve um papel crucial na formação do país que conhecemos hoje. Encerramos nosso vídeo sobre as fases da Era Vargas. Esperamos que você tenha gostado de conhecer esse fascinante período da história do Brasil. Lembre-se de apertar o botão de curtir e se inscrever em nosso canal para obter mais conteúdo histórico importante.